Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos fazer a leitura, pelo menos iniciar a leitura, do capítulo 5 de O Conto da Aia, de Margaret Atwood, ou o título em inglês, The Handmaid's Tale. Vamos lá. Duplicada, ando pela rua. Embora não estejamos mais na área cercada, reservada aos comandantes, aqui também há casas grandes. Diante de uma delas, um guardião está cortando a grama. Os gramados são bem cuidados, as fachadas graciosas, em bom estado. Elas são como as belas fotografias que se costumavam imprimir nas revistas sobre casas e jardins e decoração de interiores. Existe a mesma ausência de pessoas, a mesma aparência de estarem adormecidas. A rua é quase como um museu, ou uma rua cidade modelo, numa cidade modelo. Ou uma rua numa cidade modelo construída para mostrar a maneira como as pessoas costumavam viver. Como naquelas fotografias, naqueles museus, naquelas cidades modelos, não há crianças. Aí, tá vendo? Mais uma vez, figura de comandante, guardião, por que essas casas grandes, por que não tem criança, por que cidade modelo? Vamos lá. Este é o coração de Gileade, onde a guerra não pode penetrar nem se intrometer, exceto pela televisão. Que guerra é essa que mais ou menos ela está comentando? Que guerra é essa que não. E por que Gileade não deixa a guerra entrar? Onde ficam os limites não sabemos ao certo, eles variam de acordo com os ataques e contra-ataques. Mas este é o centro, onde nada se move. A República de Gileade, dizia a tia Lídia, que não conhece fronteiras. Gileade está dentro de você. Houve uma época em que moravam médicos, advogados, professores universitários. Não existem mais advogados, e a universidade está fechada. Luke e eu costumávamos passear juntos, de vez em quando, por estas ruas. Costumávamos falar em comprar uma casa como uma dessas, uma grande casa velha, e restaurá-la. Teríamos um bom jardim, balanços para as crianças, teríamos filhos. Embora soubéssemos que não era muito provável que algum dia viéssemos a ter condições para isso, era um assunto de conversa, uma brincadeira de domingo. Tamanha liberdade, agora, parece quase sem importância. Por que não tem mais advogados? O que aconteceu que as universidades estão fechadas? Dobramos a esquina e entramos numa rua principal, onde há mais tráfego. Carros passam, a maioria deles pretos, alguns cinzentos e marrons. Há outras de mulheres com cestas, mulheres vestidas de vermelho, algumas do tom verde opaco das martas, algumas com os vestidos listrados de vermelho, azul e verde, ordinários e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres e dos homens mais pobres. Econo-esposas, é como são chamadas. Tá vendo? Já temos aqui uma primeira definição. Econo-esposa são as mulheres dos homens mais pobres. Essas mulheres não estão divididas segundo funções a desempenhar. Elas têm que fazer tudo, se puderem. Por vezes, há uma mulher toda de preto, uma viúva. Costumava haver um número maior delas, mas parecem estar diminuindo. Aí, por que as viúvas parecem estar diminuindo? Você não vê as esposas de comandantes nas calçadas, só em carros. As calçadas aqui são de cimento, como uma criança, evito pisar nas rachaduras. Estou me lembrando de meus pés nessas calçadas, no tempo de antes, e que eu costumava usar neles. Por vezes eram sapatos de corrida, com solas grossas acolchoadas para absorver o impacto, e orifícios para ventilação, e estrelas de tecido fluorescente que refletiam a luz na escuridão. Embora eu nunca corresse durante a noite, nem durante o dia, só à beira das ruas bem frequentadas. As mulheres não eram protegidas naquela época. Lembro-me das regras que nunca eram explicadas em detalhes, mas que toda mulher conhecia. Não abra sua porta para um desconhecido, mesmo se ele disser que é da polícia. Faça-o passar o cartão de identificação por baixo da porta. Não pare na estrada para ajudar um motorista fingindo estar em dificuldade. Mantenha as portas trancadas e siga em frente. Se alguém assobiar, não se vire para olhar. Não entre numa lavanderia com máquinas de autoatendimento sozinha à noite. Penso a respeito de lavanderias de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas? Shorts, jeans, calças de malha de corrida. O que eu ponho nas máquinas? Minhas próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro, dinheiro que eu mesmo ganhava. Penso sobre ter tanto controle, tá vendo? Antes ela tinha essas pequenas atividades, né? Que eram um controle, mas hoje em dia ela não pode ter nada disso e até agora a gente não sabe ao certo a motivação para tal. Agora andamos pela mesma rua, aos pares, de vermelho, e homem nenhum grita obscenidades para nós. Fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia. Existe mais de um tipo de liberdade, dizia a tia Lídia. Liberdade para a faculdade, de fazer ou não fazer alguma coisa. E liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade para. Agora vocês estão sendo concedida a liberdade de. Não a subestimem.
Tá vendo? Interessante essa passagem. Liberdade para e liberdade de. À nossa frente, à direita, fica a loja onde mandamos fazer vestidos. Algumas pessoas chamam de hábitos. Realmente, né? Parece aquelas roupas de freira. Uma boa palavra para eles. Hábitos são difíceis de abandonar ou despir. A loja tem uma enorme insígnia de madeira do lado de fora, com o formato de um lírio dourado. Chama-se Lírios do Campo. Pode-se ver o lugar, debaixo do lírio, onde o nome inscrito foi apagado, repintado e coberto por uma tarde de tinta quando decidiram que mesmo os nomes de lojas eram tentação demais para nós. Agora os lugares são conhecidos apenas pelas figuras desenhadas nas insígnias em madeira. A Lírios do Campo costumava ser uma sala de cinema, antigamente. Estudantes costumavam ir muito lá. Toda primavera havia um festival de Humphrey Bogart, com Lauren Bacall ou Katharine Hepburn, mulheres independentes tomando suas decisões. Elas usavam blusas com botões abotoados na frente que sugeriam as possibilidades da palavra desabotoar, desatar. Aquelas mulheres podiam se desatar, ou não. Elas pareciam ser capazes de escolher. Nós parecíamos capazes de escolher naquela época. Éramos uma sociedade que estava morrendo, dizia a tia Lídia, de um excesso de escolhas. Não sei quando pararam de realizar o festival. Eu já devia ter me tornado adulta, de modo que não reparei. Não entramos na Lírios, mas seguimos para o outro lado da rua, e um pouco mais adiante por uma rua lateral. Nossa primeira parada é uma loja com outras figuras desenhadas na madeira. 3 ovos, uma abelha, uma vaca, leite e mel. Há uma fila e esperamos por nossa vez, de 2 em 2. Vejo que hoje eles têm laranjas. Desde que a América Central foi perdida para os libertéus, as laranjas são difíceis de encontrar. Por vezes estão lá, por outras não. A guerra cria problemas para as laranjas da Califórnia, e mesmo a Flórida não é confiável quando há bloqueio nas estradas ou quando as linhas de trens foram explodidas. Olho para as laranjas e anseio por uma, mas não trouxe vales para as laranjas. Voltarei para casa e falarei com Rita sobre as laranjas, penso. Ela vai ficar satisfeita. Será alguma coisa, uma pequena conquista, ter conseguido fazer com que laranjas aconteçam. Olha só essa passagem, né? Ter conseguido fazer com que laranjas aconteçam. Aquelas que chegam ao balcão entregam seus vales aos 2 homens com uniformes de guardiões, postados do outro lado. Ninguém fala muito, embora haja um farfalhar e as cabeças das mulheres se movam furtivamente de um lado para o outro. Aqui, fazendo compras, é onde você pode ver alguém que conhece, alguém que conheceu no tempo de antes ou no centro vermelho. O simples fato de vislumbrar um rosto assim é um encorajamento. Se eu pudesse ver Moira, apenas vê-la, saber que ela ainda existe. É difícil imaginar isso agora, ter uma amiga. Mas Offglen, ao meu lado, não está olhando. Talvez ela não conheça mais ninguém. Talvez todas tenham desaparecido, as mulheres que conhecia. Ou talvez ela não queira ser vista. Offglen se mantém em silêncio, de cabeça baixa. Enquanto esperamos em nossa fila dupla, a porta se abre e mais 2 mulheres entram, ambas com os vestidos vermelhos e toucas brancas de abas largas das aias. Uma delas está enorme de grávida. A barriga sob as roupas largas se avoluma triunfantemente. Há uma mudança no ambiente, um murmúrio, uma exalação de ar. Sem querer viramos a cabeça de maneira ostensiva para ver melhor. Nossos dedos anseiam por tocá-la. Ela é uma presença mágica para nós, um objeto de inveja e desejo, nós a cobiçamos. Ela é uma bandeira no alto de uma colina que nos mostra o que ainda pode ser feito. Também podemos ser salvas. As mulheres do aposento estão cochichando, quase falando, tão grande é a excitação delas. Quem é? Ouço atrás de mim. Offwayne. Não, Off-Warham. Exibida, sibila uma voz. Isso é verdade. Uma mulher grávida não tem que sair, não tem que fazer compras. A caminhada diária não é mais obrigatória para manter os músculos abdominais exercitados e em bom estado de funcionamento. Ela precisa apenas dos exercícios de solo e de treinamento respiratório. Poderia ficar em casa. E é perigoso para ela estar fora de casa. Deve haver um guardião postado do lado de fora da porta, esperando por ela. Agora que é uma portadora de vida, está mais próxima da morte e precisa de segurança especial. Poderia ser vitimada pelo ciúme. Todas as crianças agora são queridas, mas não por todo mundo. Por quê? E quem é esse todo mundo que não gosta de criança, né? Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito grande. E em breve eu coloco a parte 2 também. Se você ficou até agora aqui comigo, comenta aí Libertel. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.